Então, como eu já me apresentei, a minha professora é a Silvia e eu estou na turma B do turno da manhã. Qual foi a identificação do problema que eu tive nas últimas semanas, Fran? Nós estamos com uma avaliação de entrada da Matific dentro do componente de recomposição da aprendizagem. E surgiu muitas dúvidas, dificuldades técnicas de como abrir a turma, de como incluir esses alunos nas turmas, de como a gente vai fazer a postagem dessa avaliação dentro do cronograma que a gente tem pré-estipulado pela mantenedora, que é até sexta-feira dessa semana. Então, eu identifiquei um gargalo, eram muitas mensagens, muitos problemas com relação à postagem, muitos problemas de informações que acabavam ficando dispersas dentro do grupo que a gente tem, conforme vêm as orientações da SEED, que eu ia repassando para os professores. Então, muito erro no processo da criação do login inicial, né, para depois criar a turma, para então fazer a postagem dessa avaliação de entrada. Então, essa é a identificação do problema que eu tive nas últimas 2, 3 semanas anteriores ali. Devido a isso, eu tive uma ideia de desenvolver um site para tentar solucionar esse problema de comunicação. Então, eu desenvolvi um site onde eu centralizei esses tutoriais da Matific. Eu tentei usar uma metodologia mais visual, onde eu gravei os tutoriais utilizando esse próprio site, centralizei tudo que eu precisava ali de tutoriais em PDF, tutoriais em vídeo, as guias de endereço, o link que é necessário copiar para a gente conseguir dar andamento a essa avaliação de entrada, e a acessibilidade que ficou muito mais fácil para os professores entrando num único local, tendo todas essas informações ali na tela ali para eles. A interface do site, ela ficou dessa maneira aqui, bem clean, só deixei ali tutoriais da Matific, NRE Foz do Iguaçu, aparece ali todas as informações, deixei ali em cima o link do meu WhatsApp também, caso os professores que não tenham acesso ou tenham recebido por algum outro canal dentro do colégio, que foi enviado também para eles, para conseguirem ter o meu contato. Dentro da interface também aparece ali, primeiramente, o principal gargalo que eu tenho nesse momento, que é a recomposição da aprendizagem, que acontece no 6º ano. Então, aparece ali como criar um novo acesso do professor, das turmas, tem em PDF, tem em vídeo, a avaliação de entrada, a gente tem em PDF, tem em vídeo, como que o professor pode fazer essa postagem. Em 5º ali aparece o link da avaliação de entrada, onde o professor vai fazer essa postagem manualmente, que é o que tem dado mais certo dentro daquele material que nós havíamos antes, quando o professor clicava, acabava dando alguns erros, algumas divergências ali na postagem. E no 6º ali, eu tenho um link do vídeo, onde, utilizando esse link da avaliação de entrada aqui nesse site, o professor consegue fazer essa postagem de maneira manual e flui mais tranquilo ali para ele. Seguindo na interface do site, aparecem os tutoriais que nós usamos com o 6º e 7º ano, tanto na Matific quanto na matemática, quanto na recomposição. Então, ele tem tudo o que precisa, personalizar atividades, análise de performance, monitoramento ao vivo que o professor tem enquanto o aluno está fazendo a realização da atividade, se vai utilizar no tablet ou se não vai, esse Start Master, que é a classificação semanal dos alunos, das turmas, para gerar ali um ambiente de competição também para os nossos estudantes. Antes de eu divulgar esse site, eu fiz uma validação contigo, né, que é a minha chefe imediata, que cuida direto das plataformas. Então, antes de eu divulgar para os professores, nos grupos com os diretores, com os pedagogos, eu pedi autorização para você, e daí deu tudo certo, você avaliou o site ele de uma maneira rápida, né, que você teve só uma visualização breve ali do que estava acontecendo, e que ia servir de suporte técnico-pedagógico para os nossos docentes aqui do núcleo de Foz do Iguaçu. Então, aqui eu trouxe esse momento do nosso encontro, que a gente fez um alinhamento institucional, verificação da linguagem, desses prazos estabelecidos que nós temos até a sexta-feira dessa semana para as postagens, da segurança dos dados, da confirmação de que os tutoriais estavam dentro das normas de acesso aqui da nossa rede, da rede estadual, a chancela oficial que garante que o suporte oferecido estava dentro do padrão a ser seguido por todas as unidades também. Passada essa etapa, Fran, eu fiz testes com os meus colegas embaixadores das outras pastas. Então, do inglês, da programação, do Wayground ali, que é do desafio. Então, essa fase ela foi crucial para o lançamento, para ver se
ia ser validado se os tutoriais eram compreensíveis por perfis de níveis, né, que nós compartilhamos os mesmos docentes, dependendo da grande área que nós estamos trabalhando ali, e o feedback deles permitiu que a narração, né, da organização, garantindo uma solução eficiente do que era necessário com o objetivo do site. Então aqui eu trago o momento que eu fiz essa validação da usabilidade, verificação do passo a passo com eles, então mandei o link para eles verificarem se estava funcionando, se não dava, e também eles me deram algumas dicas de ajustes de interface para funcionar melhor. Então, na melhoria da nomenclatura, dos botões, dos links, a priori a localização de todo o layout que eu tinha, a princípio não aparecia recomposição, mas como era o meu gargalo, eles me deram a dica de eu puxar isso para cima do site, para o professor já clicar no site e já ter essa visualização do nosso gargalo atual, para conseguir facilitar o nosso desenvolvimento ali e atingir esses professores que são os mais prioritários nesse momento. Deixa eu passar aqui. Em seguida, lá na segunda-feira, no dia 16, eu fiz a divulgação do site nos grupos dos professores e também nos grupos dos gestores. Fiz via WhatsApp, fiz via e-mail também. E isso se deu principalmente pelo senso de urgência das mensagens focadas na necessidade de resolver essa demanda que nós temos nesse momento, das pendências dos professores que não estavam conseguindo realizar, e um alcance amplo da utilização das listas de transmissão para garantir que essa informação chegasse à ponta, que é o nosso professor da sala de aula. Então, eu trouxe aqui só um print, né, da primeira divulgação, que foi na semana passada, que eu cumprimentei os professores, a fim de auxiliar, eu criei um acesso, organizando tudo, com os principais tutoriais, estão concentradas todas as informações, e deixei o link do site ali disponível para os nossos docentes. O que eu consegui observar após a divulgação desse site? Eu já de cara, na terça-feira, porque eu estava recebendo em média 50 mensagens, acho que por hora praticamente ali, com relação a dúvidas e o que estava acontecendo, de não dar certo o acesso, que tem toda uma limitação, tem que mudar a nomenclatura do @escola do professor, ele tem que revalidar uma nova senha, incluir essas turmas e esses alunos. Então, após eu disparar esse site, eu consegui observar que teve uma queda na incidência de mensagens direta, né, perguntando como que tem que fazer, o que tem que fazer, porque o site já tinha esses links que direcionava essas dúvidas dos professores diretamente ali. Logicamente, não sanou todas as dúvidas, porque existem algumas demandas que são específicas que acabam surgindo, mas deu uma diminuição drástica, assim, eu não fiz a conta, mas acredito que em torno ali de uns 80% de redução de mensagens, consegui reduzir após a gente disparar esse site ali para os nossos docentes. Então aqui eu trouxe esse monitoramento das reduções dos erros, também que apareciam com relação à criação das turmas. Então tivemos ali indicador de quedas, redução percentual do volume de chamadas aqui para o suporte que eu tenho que fornecer para os professores, a qualidade das dúvidas estavam mudando, essa pergunta básica, e onde que eu coloco mais REC, onde que eu pego esse link, onde está esse link, como que eu vou copiar esse link para conseguir criar a minha avaliação de entrada. Tudo isso já foi sanado ali pelo site e teve uma estabilização. Então a gente teve ali um momento em que a rede parou de relatar esses erros na criação de turma, né, e passou a de fato ir para a execução dessa avaliação de entrada, que é o nosso objetivo maior neste momento. Então, a análise de postagens do painel do professor e do gestor da Matific, eu consegui verificar a checagem dos professores, se eles estão fazendo essa avaliação corretamente, se eles estão postando dentro do prazo, consigo realizar esse acompanhamento em tempo real nos relatórios dentro da Matific, tanto do BI também neste momento, então consegui observar que os professores conseguiram dar um andamento maior a partir do lançamento desse site na semana passada, lá na segunda-feira. E com isso a gente está conseguindo, né, suprir esse cumprimento do cronograma da avaliação de entrada, que o foco total é na ação de suporte e de monitoramento, que convergiu ali para o cumprimento do prazo, né, que é sexta-feira, agora dia 27. Essa etapa do processo, ela garante que a rede tenha um marco temporal comum, então todas as escolas vão realizar essas atividades, ou pretendemos chegar ali na meta de prazo, que eu coloquei ali, que é a conclusão de 100% das postagens até o dia 27. Organização dos ciclos, que garante, né, uma fase diagnóstica que a gente consiga encerrar no momento correto para a gente conseguir fazer as intervenções necessárias com relação a esses alunos que
precisam sanar essas lacunas, que esse é o objetivo da nossa avaliação diagnóstica. Por fim, ali o compromisso da rede, do engajamento dos gestores para a entrega dentro da janela de tempo que está pré-estabelecida. Aqui eu trouxe alguns registros de atendimento nos colégios. Eu atendi essa professora no Colégio Carmelita, ela observou ali como é que funcionava o site, consegui ajudá-la na postagem das avaliações, fiz acompanhamento no laboratório, também conseguimos verificar os alunos realizando as atividades dentro do laboratório na Matific. Ali é um outro atendimento também mostrando o site, estou bem feliz e contente, a prof também, porque isso acabou ajudando bastante a gente, Fran, com relação a essa demanda e acabou facilitando bastante a questão visual do professor. Ele tem um local, tudo que ele precisa para conseguir desenvolver essa demanda que nós temos nesse momento. A consolidação da recomposição da aprendizagem. Então, tudo que eu estou fazendo agora é com relação a gente tentar gerar relatórios para a gente tentar sanar as lacunas de forma estratégica, as atividades que os alunos ainda não conseguem dominar as competências, os nossos escritores, para a gente conseguir ter, de fato, um diagnóstico e uma trilha de aprendizagem efetiva dentro do nosso planejamento que aparece dentro do RCO. E como que a gente faz essa consolidação? Com o diagnóstico das lacunas, o uso estratégico dos dados, não olhar o dado por si só como um número, mas o que ele vai representar para nós, o que representa aquele amarelo, o que representa aquele laranja dentro dos relatórios dentro da Matific. A gente consegue puxar dentro desses relatórios conteúdos para os alunos de séries anteriores a que ele estava, para a gente conseguir ir exatamente na ferida, digamos assim, do que o aluno precisa compreender. E a recuperação efetiva, com a implementação das atividades customizadas, que garante que o aluno recupere o tempo perdido e consiga avançar no nosso currículo. Então, como a gente tem esse desdobramento no 6º ano da recomposição da aprendizagem especificamente, a gente consegue sanar essas lacunas de uma maneira mais efetiva. Por fim, análise dos resultados para o aprimoramento. Então, durante o andar agora do site, já recebi algumas ideias do que a gente pode aprimorar no site, né? Então, já tem contribuições de padronização das orientações, redução da curva de aprendizagem, unificação de um discurso pedagógico com relação aos professores. Existe também a questão das limitações, necessidade de integrar o porquê pedagógico às instruções técnicas da plataforma, porque muitos professores tendem a usar o recurso somente por usar. E esse não é o objetivo pedagógico que nós temos aqui com a Matific. E outro aprimoramento que foi trazido até mim foi com relação aos ajustes, para a gente tentar fazer uma aba de uma sessão de boas práticas. E a criação de um canal de feedback em tempo real, para eu conseguir fazer uma intervenção mais ágil para o nosso docente dentro da sala de aula. Então, Fran, a ideia que eu trouxe para você da ação inovadora do nosso NRE com relação à minha pasta é essa que eu trouxe para você. Você teve um contato inicial, eu abro esse momento aqui para dúvidas, se você tem algo para pontuar, algo para aprimorar, estou aberto. Então, primeiro, eu gostaria de te parabenizar, Francisco, primeiro pela tua proatividade, porque eu percebo que a gente chega aqui com as nossas necessidades, a gente identifica as necessidades de cada colégio e está nas mãos do técnico o que vai ser feito para sanar essas situações, né? E você, não só você, mas os colegas também, embaixadores, sempre bem unidos para levar o melhor para a escola. E eu percebo, assim, muito nítido nessa tua produção, o teu comprometimento com aquilo que se espera esse ano, principalmente, da matemática. Então, é um pedido do secretário, é algo que a matemática está em foco esse ano, e eu vi você abraçando fortemente essa proposta. Então, por isso eu quero te parabenizar por todo o esforço, quero te agradecer em nome das escolas, dos professores, do nosso NRE, pela tua intenção de facilitar, porque é o que eu vi, né, no decorrer da tua apresentação e do funcionamento dessa ferramenta, eu percebo que o objetivo sempre foi agilizar e facilitar para o professor, de uma maneira que ele conseguisse fazer. E eu vejo também que nós, com essa tua proposta, foi possível entrar nas expectativas de aprendizagem.
Então, a gente foi dentro do jeito que o nosso aluno aprende, do jeito que o professor também aprende, porque o professor tende a ensinar do jeito que ele aprende, né? Então, muitas vezes, ele não faz o passo a passo de uma orientação porque ele não consegue entender tudo isso. E através da tua plataforma foi possível fazer isso, né? O professor consegue, através de um roteiro, de passo a passo, ele pode ver um vídeo, então tem muita coisa inserida dentro desse meio. Então, achei muito positivo. Enquanto você estava falando, passando a tua proposta, eu fiz algumas anotações, então eu tenho algumas perguntas para fazer sim, tá? Eu até vou fazer a leitura na íntegra para ficar um pouco mais fácil de elaborar a resposta. Então, eu notei, Francisco, que você desenvolveu esse site próprio, com esses tutoriais. O que te levou a criar essa solução específica, em vez de apenas utilizar os manuais padrão que já haviam sido enviados? Eles não eram novidade, eles já existiam, e aí eu queria entender um pouco mais a respeito disso, dessa tua iniciativa. Fran, a criação do site tem o objetivo principal de tentar centralizar todas as informações. Então, às vezes, a mantenedora mandava, como criar o seu acesso? Aí vinha um material para isso. E acabava gerando dúvidas. Depois, como você cria a sua turma? Vinha um outro acesso. Em seguida, vinha um novo material. Como fazer a avaliação de entrada? Era um novo material. Que foram todos em momentos distintos que chegaram todos esses tutoriais. Então, lançava alguma coisa na segunda, daí alguma coisa na quarta, e ali se perdeu muita informação. Então, foi por esse motivo. Algo visual, espelhado ali na tela do professor, para dar mais segurança e autonomia para que eles conseguissem realizar de fato essa avaliação de entrada nesse momento. Tenho outras perguntas aqui, tá, Francisco? Então, ó, como que você tem monitorado essa ferramenta? Ela realmente está ajudando os professores a reduzirem os erros na criação das turmas e nas postagens da avaliação? Como que você consegue medir isso? Então, Fran, eu consegui medir com relação ao painel do gestor da Matific e o próprio BI. A gente consegue observar que os professores estão conseguindo realizar esse acesso, essa criação das turmas, e eu consigo ter um controle quase que em tempo real ali dentro da Matific, né? O BI a gente tem o relatório semanal, mas dentro da Matific eu consigo ter esse retorno. E como que você percebe que essa tua criação pode contribuir de fato para a recomposição da aprendizagem? Então, Fran, esse suporte técnico, ele é o meio, né? Ele não é o fim pedagógico. Então, sem a postagem correta, o professor ele não consegue chegar de fato no que ele precisa. A nossa intenção ela é totalmente pedagógica. Então, se o professor conseguir criar o acesso dele, criar as turmas, postar essa avaliação e chegar no aluno, que é o nosso objetivo principal nesse momento, aí sim eu vou conseguir ter noção de quais são as lacunas de aprendizagem dos nossos alunos. E a gente sabe que está chegando o prazo final, né, Francisco, dessa entrega. Está Então, chegando. e qual que é o seu plano de ação para garantir esses 100% das unidades cumpram esse cronograma com o apoio do site? Neste momento é busca ativa, Fran, de quem não está realizando dentro dos relatórios, conversando com os gestores, com os pontos focais, com os pedagogos. Então a gente está fazendo visitas, né? Eu, no caso, estou fazendo visitas em parceria com a tutoria, com os outros embaixadores, mas é um trabalho comum, direção, equipe gestora, os nossos pedagogos, os nossos tutores que ajudam muito com relação à transmissão das informações. Então é nesse momento, busca ativa mesmo. Francisco, e como que você se sente responsável por essa ideia tão inovadora? Conta para nós. Olha, Fran, feliz e realizado, porque foi uma demanda tão grande que eu tive nas últimas semanas para atender todos esses professores, que perceber que eu consegui atingi-los com algo assim que na minha cabeça é simples, né, o que está acontecendo, só que às vezes não está visual para o nosso docente. Então, criar esse site foi muito satisfatório. Eu estou feliz e realizado com o que eu consegui conquistar ali, porque estava puxado. Ai, que bom, Francisco. E a gente percebe essa tua satisfação e a gente percebe pelo número, né,
de retorno, né, essas dúvidas um pouco mais sanadas, e eu quero dizer para você que a gente observa que você de fato fez aquilo que é o nosso papel de servidor, servir da melhor maneira possível, né, tentar implementar e fazer coisas para facilitar a vida das pessoas. Então parabéns novamente e muito obrigada pela tua dedicação.